Janeiro de 2012, e algo simplesmente bizarro aconteceu na internet. No famigerado 4chan, um usuário misterioso publicou uma carta que ninguém conseguia ignorar. Essa carta continha uma simples mensagem que dizia: Olá, estamos procurando indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, criamos um teste. Há uma mensagem oculta nessa imagem. Encontre-a, e ela o levará ao próximo passo. Assinado 3301. Até hoje, ninguém sabe quem realmente esteve por trás disso. Seria um grupo de hackers, o FBI, ou algo totalmente diferente? O que será que acontece com aqueles que se aproximam demais dessa resposta? Bom, se você acha que está pronto para encarar isso, esse é o maior mistério não resolvido da história da internet. Uma imagem e um desafio. Ali estava apenas a primeira camada de uma rede quase infinita de enigmas. Dentro do arquivo, quando aberto em um editor de texto, havia caracteres aleatórios, mas com certeza propositais. Era uma pista cifrada. Quem decifrasse chegaria a um link. Link esse que porventura o levava a uma outra imagem. Uma imagem de um pato, aparentemente sem nada demais. Apenas com uma frase indicando aparentemente o caminho errado do enigma. Mas que, usando um software de esteganografia chamado Outguess, usuários extraíram dados escondidos na própria imagem. Era uma espécie de caça ao tesouro digital, onde cada pista parecia inacreditavelmente planejada. Esse passo inicial levou a um subreddit criado exclusivamente para o jogo. Ali, haviam novas instruções, que mencionavam livros obscuros e códigos misteriosos. Ao usar esses códigos, chegava-se a um número de telefone, quando, discado, atendiam uma mensagem gravada. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Essa gravação espalhou o enigma por todo o canto da internet. Em menos de 24 horas, fóruns de criptografia, blogs de tecnologia e até jornais começaram a falar sobre. Alguns chamavam de ARG, mais conhecido como um jogo de realidade alternativa. Outros viam algo muito maior nisso. Talvez o trabalho de uma agência de inteligência, recrutando gênios escondidos na internet. E o mais curioso disso tudo é que, diferente de uma piada ou de uma trollagem comum, o nível de complexidade desse desafio era grande demais. Parecia impossível ter sido feito apenas por diversão, e muito menos ainda por uma única pessoa. Os enigmas envolviam matemática avançada, criptografia de ponta, referências à literatura medieval e até conceitos de segurança digital que poucos especialistas dominavam. E foi aí que surgiu a primeira grande pergunta: o que estava por trás do Cicada 3301? Seria apenas um jogo de internet? Uma experiência social? Ou seria mesmo uma rede secreta tentando encontrar cérebros capazes de decifrar os códigos mais impossíveis do mundo digital? O mistério cresceu quando o enigma saiu da internet e foi parar na vida real. Em 9 de janeiro, o site revelado por um código oculto exibiu uma contagem regressiva. Quando o relógio zerou, novas pistas foram reveladas, coordenadas geográficas espalhadas por 5 países. Em cada um desses locais haviam cartazes com o símbolo da cigarra, o inseto que dá nome ao grupo, todos com QR Codes que levavam a novos enigmas. Quem antes acreditava em um simples jogo de internet, agora havia pessoas viajando pelo mundo real em busca de pistas deixadas por uma organização secreta. E para muitos, esse foi apenas o começo do verdadeiro enigma do Cicada 3301. A revelação das coordenadas foi um completo divisor de águas. Até então, o Cicada era visto apenas como um desafio qualquer, mas escondia muito mais do que isso. Quando as pessoas encontraram os cartazes reais com o símbolo da cigarra, a coisa tomou outra dimensão. Foram identificados 14 pontos diferentes. Isso alimentou ainda mais as teorias, sempre em locais de fácil acesso. Quem teria os recursos e a logística para organizar uma caça ao tesouro em escala global desse jeito? Nos cartazes, um QR Code levava novas imagens. Essas imagens escondiam cifras que remetiam a livros antigos, como o Agripa e o Livro dos Ritos. Usando trechos específicos combinados com códigos numéricos, os participantes eram conduzidos a sites ocultos. Neles, novas instruções surgiam. Em certo ponto, o caminho se fechava. Apenas quem chegasse rápido o suficiente a um dos finais era aceito em uma etapa privada. Ali,
Só os primeiros tinham acesso. O restante encontrava apenas uma mensagem cruel: nós queremos os melhores, não os seguidores. Isso levou a comunidade à loucura. Afinal, o que acontecia com os escolhidos? Quem estava por trás desse processo de seleção? Essa seletividade deu força à hipótese mais popular até hoje. Seria uma espécie de sociedade secreta, recrutando mentes brilhantes pelo mundo. Não se tratava mais de resolver enigmas por diversão, mas de uma triagem elaborada, quase como testes de inteligência para um projeto muito maior. Enquanto isso, milhares de pessoas que ficaram de fora continuaram tentando decifrar pistas paralelas, acreditando haver outros caminhos escondidos. A frustração foi enorme quando, em fevereiro de 2012, apareceu uma mensagem oficial no subreddit. O primeiro teste terminou. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Nenhuma explicação. Nenhum anúncio sequer. Apenas a certeza de que somente algumas pessoas tinham chegado a um lugar que a maioria nunca alcançaria. Esse mistério se tornou notícia em grandes portais ao redor do mundo. As teorias explodiram. Alguns diziam que era obra da CIA ou do MI6, recrutando criptógrafos sem levantar suspeitas. Outros apostavam em grupos hacktivistas, como uma evolução dos anônimos. Mas, no entanto, nada disso sequer foi confirmado. Quem chegava perto de respostas concretas se deparava com mais e mais camadas de mistério. O que ninguém esperava é que aquilo não tinha sido o fim. Exatamente um ano depois, um novo post surgiu com a mesma assinatura. Era um anúncio de que o Cicada estava de volta, e assim começava a segunda rodada do enigma. O segundo desafio começou de forma semelhante ao primeiro, uma imagem simples, com dados escondidos, mas logo ficou claro que essa nova fase era ainda mais complexa. Entre as pistas, os participantes encontraram uma gravação enigmática chamada The Instar Emergency. Mais uma vez, a internet inteira se mobilizou diante dessa fera que era o Cicada. E como no ano anterior, as pistas não ficaram presas ao mundo digital. Novos cartazes surgiram em cidades espalhadas pelo mundo, dessa vez em 8 locais de 4 países diferentes. Foi durante esse segundo desafio que surgiu um dos elementos mais intrigantes de todo o enigma, um alfabeto rúnico, que no início ninguém sabia o que aquilo significava. Com o tempo, ficou bem claro que aquelas runas eram a chave para algo muito mais profundo. Dentre as pistas, os jogadores foram conduzidos a um livro digital, misteriosamente intitulado Liber Primus, o primeiro livro. Diferente das etapas anteriores, que podiam ser resolvidas com lógica e ferramentas criptográficas, o Liber Primus parecia ser um manifesto escrito pelo próprio Cicada, e para torná-lo ainda mais inacessível, ele estava quase inteiramente redigido no alfabeto rúnico. As páginas que conseguiram ser traduzidas falavam de liberdade, privacidade, espiritualidade e do papel do conhecimento na evolução humana. Mas apesar de todo o esforço coletivo, grande parte do Liber Primus continua indecifrada até hoje. Assim como no primeiro ano, o segundo desafio terminou de forma abrupta. Apenas uma pequena parte dos jogadores conseguiu acesso à próxima etapa. A maioria ficou de fora, como de costume, mas dessa vez não houve sequer uma mensagem de que o desafio havia acabado. Apenas o silêncio. Era como se o Cicada tivesse deixado para trás uma nova caixa de enigmas e desaparecido novamente. Em janeiro de 2014, o Cicada voltou pela terceira vez. Outra imagem simples apareceu, assinada com o mesmo PGP. Mais uma vez, a comunidade de criptógrafos, curiosos e conspiradores digitais mergulhou de cabeça nessa nova caçada que se iniciava. No início, parecia mais do mesmo, mas dessa vez, a espinha dorsal do desafio girava em torno do Liber Primus. Era como se o livro, introduzido no ano anterior, fosse a chave definitiva para todo esse mistério. Mas, olha, na minha opinião, ele não era só um livro qualquer esotérico, porque entre as fases estavam escondidos novos códigos, pistas para sites ocultos na Deep Web e até gravações estranhas. O problema é que, apesar de anos de esforços, a maior parte do Liber Primus continua inacessível até hoje. Muitas páginas parecem ter camadas adicionais de criptografia que ninguém conseguiu quebrar. Em 2015, um ano depois do segundo enigma, nenhuma nova rodada de enigmas apareceu. Isso levou a uma única conclusão, que talvez o Cicada não voltasse até que o Liber Primus fosse totalmente resolvido. Era como se toda a continuidade do enigma estivesse bloqueada dentro daquelas páginas. Ninguém havia resolvido até então. Só que, quanto mais os anos se passavam, mais a comunidade se dividia. Uns acreditavam que o Liber Primus era realmente o manifesto de uma sociedade secreta, e que decifrá-lo abriria as portas para o verdadeiro núcleo do Cicada. Outros enxergavam apenas uma obra inconclusiva, lançada de propósito para manter o mistério vivo e alimentar especulações.
O silêncio prolongado não ajudou. Entre 2014 e 2017, o Cicada só se manifestou de forma esporádica, mas sem apresentar novos enigmas completos. A ausência de respostas claras aumentou a frustração da comunidade. Afinal, depois de 3 rodadas elaboradíssimas, ainda não havia uma explicação. Para muitos, não havia mais volta. O Cicada não era apenas um mistério da internet, mas uma das maiores caçadas intelectuais já vistas, com um fim que talvez nunca chegue. Com o passar dos anos, o silêncio do Cicada se tornou ainda mais perturbador que qualquer enigma anterior. A última grande aparição confirmada ocorreu em 2017. Depois disso, nada mais. Um silêncio absoluto. Esse desaparecimento abriu espaço para uma infinidade de teorias. Alguns acreditam que o Cicada cumpriu seu objetivo e simplesmente se dissolveu. Outros dizem que o grupo continua ativo, mas de forma secreta, com seus recrutados trabalhando em projetos que nunca vieram a público. Mas e aí? O que você acha que era o Cicada 3301? Bom, independente disso, o destino dos que chegaram até o fim permanecerá um mistério. Foram realmente recrutados para algo ou foram enganados até o último momento? Hoje, mais de uma década após a primeira mensagem, o Cicada 3301 ainda é considerado o maior mistério da internet, mas que nunca entregou uma resposta definitiva. E talvez seja justamente esse o ponto, porque no fim das contas, a dúvida é sempre mais poderosa do que a resposta.